Naturalmente que o chumbo de 2 moções de censura significam que o Parlamento entende que o Governo pode continuar a governar. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Em governos de coligação são normais os momentos de tensão em que o chefe de governo, líder do maior partido, tem de dar um murro na mesa e perceber se o parceiro menor mantém a confiança em quem manda. Aconteceu várias vezes em governos de AD. Mas esta AD, em que o CDS está reduzido ao papel dos verdes na CDU, não vive um desses momentos. Daí que a confiança que Montenegro procurou junto daqueles que dependem da confiança dele para manterem o posto, para lá de ser o preâmbulo de uma ação de propaganda em horário nobre, visava ameaçar a oposição com a realização de eleições antecipadas. O PCP acreditou, teve medo, apresentou uma moção de censura que sabia destinada a ser chumbada e a AD abriu garrafas de champanhe. É que, ao PS, só interessa o voto contra qualquer moção que entre no Parlamento, seja de censura ou de confiança, porque esse é o único voto que afasta o partido da acusação de ser o causador de uma crise política. Os socialistas insistem que há ainda muita coisa por esclarecer. E se a moção de censura tem chumbo anunciado, se o governo não apresenta moção de confiança e se o primeiro-ministro considera que não deve mais explicações, aos socialistas poderá restar apenas a Comissão Parlamentar de Inquérito, para saber que história tem para nos contar a curta existência da Spinum Viva. Na iminência de uma crise política, num formato híbrido, entre o que é o podcast da Expresso da Manhã e o podcast Bloco Central, com o Pedro Marcos Lopes em Londres e o Pedro Cisa Vieira em Eindhoven e eu em Lisboa, fazemos a análise de um fim de semana politicamente escaldante. A Caixa é a marca bancária com melhor reputação em Portugal, segundo o estudo RepScore 2025 de On Strategy. Esta conquista constrói-se todos os dias, com dedicação, transparência e compromisso, refletindo a nossa aposta contínua na qualidade, segurança e inovação no setor bancário. A sua confiança é a nossa prioridade. Obrigada. Estudo disponível em onstrategy.com.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Caixa, para todos e para cada um. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal, sob o número 35. Viva Pedros, o governo, Pedro Marcos Lopes, o governo fica satisfeito por ser salvo pelo gongo comunista e eu pergunto, pode falar-se em vitória quando o chefe de governo está fragilizado pela suspeita? Não só podemos falar de derrotas no dia de hoje e nos dias que se passaram, derrota para as instituições, derrota para o governo, derrota para a nossa democracia. Nós estamos a passar por um período tão negro na nossa história, na história da nossa democracia, que ninguém pode falar em vitória, nem as pessoas que provavelmente vão aceder ao poder depois, nem as pessoas que estão contentes por isto estar a passar. Ninguém pode estar contente, ninguém pode clamar vitória. Mas aquela conferência foi vista por várias pessoas como tendo o governo conseguido que não ter que apresentar uma moção de confiança e, portanto, desse ponto de vista, politicamente saiu-lhe como queria, não é? Paulo, basta de táticas, basta de jogos patéticos, basta deste tipo de política de tasca. O que nós estamos perante um flagrante atentado à instituição do governo, à instituição democrática. Nós não podemos ter um primeiro-ministro nem mais um segundo nas circunstâncias em que este está. E, portanto, eu não quero saber se há moções de censura, moções de confiança. Alguém que tenha poder, e todos os outros partidos, sequer ainda têm o mínimo de respeito pela democracia e pelas instituições democráticas, tem que fazer com que o Luís Montenegro saia ontem. Não é hoje, é ontem. Já lá vamos ao papel que o Presidente da República pode e deve ter neste não caso. Falei, mas antes, exatamente, eu disse já lá vamos. Antes deixa-me ouvir o Pedro Cisa Vieira, a propósito do PS que fica novamente a meio da ponte, porque não quer aparecer como responsável por uma crise política. Eu pergunto, Cisa Vieira, o que é que tem que fazer o PS para sair daqui? E já agora, como é que viste a reação dos diferentes partidos da oposição?
Eu acho que os diferentes partidos da oposição ficaram também satisfeitos com este desfecho. Isto foi uma crise que ninguém desejava e que não chegou a sê-la. E todos parecem até que acordaram entre si como é que iam encenar a coisa para que tudo se passasse desta forma. Vamos ver, o governo acabou por fazer uma declaração cujo sentido político, eu devo dizer que quando o Primeiro-Ministro acabou de falar, eu não percebi. Eu não percebi se ele estava a prometer avançar com uma moção de censura, se estava a desafiar a oposição. Já é habitual na comunicação de Montenegro, não é? E foi assim que ele saiu. Os partidos, claramente, não queriam que o governo caísse e, portanto, aquilo que saiu muito bem foi o Partido Comunista, que provavelmente era aquele que está com medo de desaparecer numas eleições seguintes, a estender a tábua de salvação ao governo. Permitiu depois ao Pedro Nuno Santos dizer que não iria votar a moção de censura, apesar de censurar imenso o governo e o comportamento do primeiro-ministro. A partir daqui, os ministros que apareceram na televisão a sustentar a posição do governo disseram aquilo que o primeiro-ministro tinha dito, era que pretendia que a oposição se pronunciasse sobre a situação. Isso vai acontecer na votação da moção de censura do PCP, portanto não há necessidade de colocar uma moção de confiança à votação. E, portanto, todos eles ficaram muito satisfeitos com este desfecho, incluindo o Chega. Podemos pensar que o Chega é o único interessado em eleições, mas na verdade não. Na verdade o Chega, este é o melhor que pode ter. É um primeiro-ministro extremamente desgastado, um governo fragilizado da área do centro-direita e que está fragilizado precisamente por aqueles motivos que são o centro do discurso do Chega. A corrupção, os interesses, etc. André Ventura, aliás, fez a melhor intervenção politicamente da noite, foi logo o primeiro a falar, foi muito claro, teve um único fundamento para a sua intervenção, não se perdeu noutros argumentos como outros protagonistas da noite tiveram, e, portanto, ainda pôde reclamar para si a presciência de ter votado assim, já ter apresentado uma moção de censura, já essencialmente por estes mesmos motivos, que agora começaram a escandalizar todos os outros protagonistas, sem que esses tirassem consequências, e também o argumento da coerência. Portanto, isto foi, de facto, muito mau para o país, mas foi claro. Marcos Lopes, como é que viste a reação dos diferentes partidos, também tu? Eu acho que os principais partidos tiveram reações, ou melhor, vou pôr assim, eu vou dividir os partidos em partidos de poder e partidos que não são de poder. O Partido Socialista teve a pior reação que se pode ter. Repara, se nós acharmos que um líder deve ser um tático, se eu achar que o Pedro Nuno Santos está ali para fazer jogos de poder, eu até acho que a reação foi boa. Não votar a moção de censura do PCP, porque o PCP não quer que o governo caia, e sim esperar por uma moção de confiança. Mas não é isso que está em causa neste momento. O Pedro Nuno Santos tem que decidir se quer ser um líder, se quer ser um primeiro-ministro ou se quer ser um rapaz que faz jogos partidários e de controle da máquina e de chegar à altura certa ao poder. A questão é esta. Pedro Nuno Santos acha ou não acha que Luís Montenegro tem as condições mínimas para continuar como primeiro-ministro? Parece que não acha. Parece que acha que ele não tem. Se acha que ele não tem, deve fazer tudo o possível e o impossível para que Luís Montenegro caia e, consequentemente, infelizmente, cairá o governo, porque sabemos que o Presidente da República estabeleceu uma doutrina. Mas isso agora não está em causa. Se o Pedro Nuno Santos acha que o Luís Montenegro, e obviamente que tem de achar, como qualquer pessoa normal acha, que não tem condições para continuar como primeiro-ministro, tem de votar a moção de censura, nem que fosse do Chega, fosse de qualquer outro partido. É assim que um líder que tem princípios, que respeita os seus princípios e os princípios do seu partido, deve atuar. Os outros, o Chega, provavelmente não quer eleições, mas, como disse o Pedro Cisa Vieira, e bem, teve uma boa intervenção e que tocou nos princípios certos, e como ele diz também, concordo com o Cida, não se perdeu nas patetices. Aqueles que lhe são mais convenientes. Não, está bem, mas não é só ser mais convenientes, porque repare, ele não se pôs a falar, como o Pedro Nuno Santos, a perder tempo, a falar da questão da educação ou da questão da habitação. Neste momento isso não interessa. O que interessa é muito claro.
é como que temos uma pessoa que está a liderar o governo, que está a destruir uma instituição que é o governo, que está a pôr em causa as instituições democráticas e não tem perfil ético e moral para continuar como líder do governo. Só isto. E era isto que o Pedro Nuno Santos tem de dizer. Cisa Vieira, no entretanto, o PS faz saber que não exclui nada para o futuro próximo e, portanto, provavelmente a proposta de Assis que sugere que o PS avance com uma moção de censura se o governo não avançar ele com uma moção de confiança. Achas que é o melhor caminho? Acho que não é isso que ninguém quer. Nem o povo não quer eleições. E também acho que os protagonistas não querem. O governo não quer porque ainda não começou a governar e sabe que tem que governar e mostrar alguma coisa antes de se apresentar a eleições. O Partido Socialista sabe que este ainda não é o tempo dele e que o caminho para chegar ao poder passa ainda precisa de tempo. E os outros partidos também estão a fazer isto. O grande problema disto é o seguinte: nesta semana não passou nada de substancialmente novo e não soubemos nada de substancialmente novo relativamente àquilo que foi o objeto da moção de censura apresentada pelo Chega há uns tempos atrás. Nós já sabíamos que Luís Montenegro tinha uma sociedade, que essa sociedade tinha clientes e continuava a prestar serviço, apesar dele já sabíamos o essencial sobre os clientes dele, já sabíamos que ele tinha feito uma transmissão da sua cota para a sua mulher com quem é casado em comunhão de adquiridos. A única coisa que soubemos nestes últimos dias foi o detalhe de quem são os clientes e de quais são os montantes que cada um deles paga. Na verdade, se era este o motivo porque nós achávamos que o Primeiro-Ministro não era capaz para o cargo, então já se devia ter votado a moção de censura há muito tempo. Eu acho que os partidos perceberam que este não é um motivo que justificasse a queda do governo e a ida para eleições nesta altura e, portanto, fizeram esta encenação. Isto para mim parece muito evidente. Deixa-me perguntar-te se consideras que está tudo explicado ou se há ainda algumas coisas para explicar, como diz o PS, designadamente saber se o Primeiro-Ministro atuou em conflito de interesse em algumas decisões do governo que possa ter participado e que possam beneficiar qualquer uma destas empresas. Já agora, se vale a pena uma comissão de inquérito, se é caminho ou não? Eu acho que não. Eu acho que está tudo esclarecido. Não ficou bem esclarecido e o Primeiro-Ministro não saiu bem disto. Mas quer dizer, aquilo que puder... Vamos agora tentar escarafunchar a ver se houve alguma decisão, algum procedimento envolvendo o grupo Chama-se escrutínio, Cisa Vieira. Não estou a dizer isso. Estou a dizer, achamos verdadeiramente que vamos encontrar um procedimento administrativo que envolveu o Grupo Ferpinta ou a Rádio Popular em que o Primeiro-Ministro tivesse estado envolvido? Penso que não. Portanto, o que me parece é o seguinte: este problema ocorre não porque o Luís Montenegro tenha uma sociedade e tenha rendimentos que venham dessa sociedade. Isso aconteceu já no passado muitas vezes. Primeiros-ministros que estão em funções e que têm rendimentos de outras origens. Estou-me a lembrar de Mário Soares com o Colégio Moderno, o Dr. Francisco Pinto Balsemão com o Expresso, o primeiro-ministro António Costa com casas que tinha arrendadas em alojamento local. Isso por si só não é aquilo que torna impossível. O que sucedeu neste caso foi que Luís Montenegro foi muito pouco claro e transparente. Parece que só quando confrontado e encostado à parede é que revelou coisas que já devia ter arrumado logo no momento em que tomou posse, ou pelo menos quando as questões se começaram a colocar, e tinha maneiras de o ter feito, designadamente, alienando completamente as cotas e passando a gestão para um terceiro, que não para da sua família. E eu acho que se tivesse feito isso em tempo certo, provavelmente não tinha dado origem a esta emoção que todos os partidos avaliaram, e isso acho que é claro, isso também o Presidente da República tem que ter presente, não querem que isto leve a eleições. Pronto, é isto que eu concluo. Pedro Marcos Lopes. Episódio todo. Eu relembro... E é um descrédito para todos. São de várias notas rápidas. Primeiro, eu quero lembrar que o Sr. Primeiro-Ministro, durante a comunicação que eu considero inqualificável de sábado, disse que doravante ia entregar não só as cotas, como a gestão aos seus filhos. Eu repito, doravante. O que me informa, que não há interpretação possível, é que até agora ele teve a gerir essa empresa. Não há mulher, claramente. Não há a mulher que também era gerente e que agora vai deixar de ser. Nós podemos andar por onde quisermos.
Não especulo. Desculpa, eu posso... Isso não resolve o problema, mas quer dizer, também não vale a pena andar a especular. Não, mas isto não é especular. Se alguém diz que doravante ia entregar a gestão aos filhos, isso quer dizer alguma coisa. Se é ele que entrega, Pedro Cisa Vieira. Mas eu não quero... Se é ele que entrega, não ouvi a declaração assim. Eu não vi a declaração assim, mas enfim. Mas nós podemos... que era só ser gerente iria deixar de o ser. Nós podemos, claro, manter-nos numa determinada posição, que é a posição do Pedro Cisa Vieira. Quer dizer, eu lamento, mas eu estou convicto que aqueles clientes foram angariados em função do Montenegro. Isso já está confirmado. Foram angariados por ele. E 4 desses casos eram 3 desses casos eram empresas onde ele tinha trabalhado. Vou terminar. Em função de Montenegro ser Montenegro e não propriamente de ser um especialista em compliance e proteção de dados. Lamento, é a minha convicção, chama-lhe especulação, chama-lhe o que quiser, mas nem vou por aí porque acho que isso é quase o óbvio, o ululante, da maneira como eu vejo. Precisamos de fechar e eu ainda buscar ouvir sobre o Presidente da República. De acordo, é muito rápido. Há 2 temas. A questão é esta. Ninguém quer eleições, é o pior momento para eleições possível. É sempre um péssimo momento para eleições. Só que não há maneira de sairmos daqui. Não há maneira de sairmos daqui porque o Primeiro-Ministro está absolutamente fragilizado. Isto não vai ser possível sair deste lamaçal, digamos assim. O Presidente da República e o avanço, o Presidente da República fixou doutrina e, portanto, eu achava que numa circunstância destas, o mais normal era o Presidente da República chegar junto ao PSD para que designasse outro Primeiro-Ministro. Era o que eu achava, era o que eu defenderia. É o que eu defenderia. Mas não é possível porque o Presidente da República está preso às suas próprias decisões. Agora, as eleições são más, não há dúvida, mas lamento, não há outra forma de aqui sairmos. É mau, são 3 eleições, é o PRR, é a situação económica internacional, tudo. O que não podemos é ter um Primeiro-Ministro que vai fazer uma declaração que leva aos seus ministros para uma comunicação, sendo que tudo o que dizia respeito a este caso tem a ver com ele e não com os ministros. O que eu acho verdadeiramente, mais uma vez, de encontro às instituições, e depois manda ministros, os seus principais ministros, defendê-lo a ele pessoalmente para a televisão. Acho que isto não faz sentido e que realmente eu acho que não há outra hipótese de não irmos a eleições. Cisa Vieira, para fechar. Acho que o Presidente da República fará a sua avaliação, mas eu não acredito que o Presidente da República, neste contexto em que os partidos visivelmente não querem eleições e não querem derrubar o governo, fosse dissolver por sua própria iniciativa. Repara uma coisa, o Presidente da República poderia invocar aquela cláusula do irregular funcionamento das instituições, que eu estou muito longe de supor que se verifique neste caso, para demitir o governo. Mas a demissão do governo obrigaria a que ele convidasse um outro Primeiro-Ministro do PSD, coisa que ele disse que não podia fazer, claro, porque acha que o cargo de Primeiro-Ministro e a eleição é quase unipessoal. Portanto, ele teria que dissolver a Assembleia, ele teria que assumir que o Parlamento, que está em funções desde há 11 meses e que visivelmente não quer derrubar o governo, já não é um Parlamento funcional. Ora, eu acho que não estamos nesse momento. Eu não estou a dizer, eu acho que o Primeiro-Ministro geriu pessimamente esta situação e que ele próprio foi muito equívoco desde o primeiro momento relativamente a isto que se passa. Agora, parece-me que os partidos, já há uma semana, quando fizeram a avaliação, e agora novamente, nesta encenação de sábado à noite, na verdade aquilo que disseram foi: nós, perante estes factos, achamos que o governo não deve cair. E só estiveram a encenar. Sugestão para ouvir 2 podcasts do Expresso. Comece pelo outro episódio do Expresso da Manhã, que também está disponível nesta segunda-feira, 3 de março, onde converso com o editor internacional do jornal, Pedro Cordeiro, sobre o que de positivo se pode encontrar como consequência da desastrosa ação de Donald Trump. Por exemplo, a reaproximação entre o Reino Unido e a União Europeia e, sobretudo, a onda de solidariedade política com Zelensky. No podcast Elefante na Sala, faz também a análise da visita de Zelensky a Washington, um encontro que pode mudar o futuro da Ucrânia. João Maria Joné e Ana Cavalieri convidam Marcos Perestrelo para discutir as últimas notícias dos Estados Unidos da América, com destaque para a conferência de imprensa
com Zelensky na Casa Branca. A sonoplastia deste episódio extra, numa parceria do Expresso da Manhã e Bloco Central, foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, até à próxima. A Caixa é a marca bancária com melhor reputação em Portugal, segundo o estudo RepScore 2025 de On Strategy. Esta conquista constrói-se todos os dias, com dedicação, transparência e compromisso, refletindo a nossa aposta contínua na qualidade, segurança e inovação no setor bancário. A sua confiança é a nossa prioridade. Obrigada. Estudo disponível em onstrategy.com.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Caixa, para todos e para cada um. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal, sob o número 35.